pessoas! Tudo bem com vocês? Então, boa noite, bom dia, boa tarde para vocês que estão aqui com a gente no canal da Ideia Luz. E hoje eu estou aqui para abrir mais esse programa que tem um formato diferente. Mas antes da gente chegar lá, para você que não é inscrito ou inscrita no canal, aproveite esse momento que a gente está abrindo o programa para se inscrever no canal. Curtam esse vídeo e compartilhe para que outras pessoas possam ter essa mesma experiência que você está tendo aqui nesse momento. Se você está vendo no ao vivo, sejam todos, todas e todos muito bem-vindos aqui nesse programa. Se vai ver no gravado, aproveite, você pode assistir quantas vezes quiser. Vamos potencializar o debate sobre iluminação e artes cênicas aqui na internet. Então, fiquem à vontade e maratonem todos os vídeos que já estão disponíveis aqui no canal da Ideia Luz. Além disso, estamos em todas as plataformas de podcast. Se você está naquele momento em que você não pode nos assistir, mas pode nos ouvir, baixa os áudios, escuta nesse momento e vai curtindo um pouquinho e vai contribuindo com a gente um pouquinho desse desejo que é fazer artes cênicas. Aproveitem também para nos seguirem no Instagram e no Facebook. Lá as publicações sobre os vídeos que estão rolando aqui no canal e os próximos vídeos estão bem atualizados. Então corre lá e segue a gente também. É importante esse apoio de vocês porque esse nosso trabalho possa ficar cada vez melhor. E aqui em cima, para quem puder ser amigo ou amiga do canal, pode fazer uma doação para o canal com qualquer valor, como diz o Marcelo, né? Vamos fazer uma rachadinha virtual, né? Então fiquem à vontade, doem o que puder, porque esse canal é um canal sem incentivo financeiro. Então todo o valor que entra a partir desse Pix é direcionado às publicações de divulgações dos vídeos que estão aqui no canal. Então todo esse valor é corta. Então, quando a gente recebe esse valor, a gente destina para outras contribuições aqui no canal. Então, e para quem está chegando agora, este aqui é o programa da Ideia Luz Mundo, em parceria com o LABIC, né, que é o Laboratório de Iluminação Cênica da FAP Unesp, né? E esse programa tem um roteiro um pouco diferente. Esse é um programa extremamente de entrevistas. Então a gente começa a entrevistar pessoas, brasileiros, estrangeiros que estão por aí pelo mundo e nos conta um pouquinho de como é o seu trabalho nesses seus espaços, né? E para contribuir com a gente nesse programa, a gente tem a nossa queridíssima Nádia Luciani, que é a professora iluminadora que colabora com esse programa. E eu já quero chamar aqui o Alexandre Malta e a Nádia Luciani para conversar com a gente no dia de hoje. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindo, Alexandre. Bem-vindo, Nádia. Tudo jóia. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas e todes. É um prazer enorme estar aqui colaborando com o projeto maravilhoso da Ideia Luz Mundo. Olá, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite aqui para estar no da Ideia Luz. Bom dia, boa noite. Não sei que hora vocês estão assistindo isso a todos e todas e todo mundo. Para quem ainda não entendeu, aqui no Brasil é de noite e lá no Alexandre amanheceu, gente. Então a gente está fazendo um fuso meio louco aqui, mas vai dar tudo certo, né? Aqui eu já estou no futuro. Aqui é o futuro. Horas e horas de... Alexandre já está no dia 7. É verdade. Alexandre, seja muito bem-vindo. Eu vou começar com uma historinha aqui de 2002, porque o Alexandre é uma figura que ele... o Alexandre é uma figura que ele eventualmente vinha a Fortaleza coordenar um evento de dança que acontecia aqui, né? E nessas vindas e voltas do Alexandre aqui, em 2002 ele deu um curso pela escola de dança aqui do Ceará, né? Que era a escola técnica. E aí, nesse curso, teve uma pessoa que entrou de penetra nesse curso, que não entendia nada de iluminação. E no final desse curso, o Alexandre chamou essa pessoa aqui no caso. Vem cá, garoto, vem aqui, menino. Me diga aqui seu nome para eu colocar. E deu um certificado para essa figura. E essa figura hoje se tornou iluminador. Quer dizer, se tornou iluminador desde aquela época. E essa figura sou eu, gente, graças ao Alexandre. E a minha audácia de entrar como penetra. Eu lembro.
Eu lembro disso, rapaz. Exatamente É você, eu. Wallace. E por isso que hoje eu estou aqui Meu Deus. muito, mas muito feliz em conversar com você, porque o pontapé inicial para eu entender um pouquinho do que era esse mundo da iluminação foi com você. Se você não tivesse me acolhido naquele curso, com certeza eu não estaria aqui hoje falando de iluminação e não entenderia nada desse processo. Eu estaria voando em outros ares. Muito obrigado, Eu fiquei até emocionado. Isso é uma história linda mesmo. Nossa, Wallace, que maravilha, cara. Não, fiquei, estou sem palavras. Que bom que você continuou, que bom que você está aqui, que bom que você me convidou para E pra estar aqui gente é um com prazer vocês. enorme assim, poder abrir essa nova temporada do da Luz Mundo logo com você, né? E agora eu não vou atrasar muito esse programa, porque a nossa querida Nádia Luciane vai fazer a condução com o Alexandre. Eu desejo a vocês um bom programa. Nádia, Alexandre, um bom papo. Nos vemos depois. Tchau, tchau, se cuidem. Muito obrigado. Obrigada, Tchau. Wallace. Obrigada. Tchau, tchau. Então, gente, essa é mais um programa do Da Ideia à Luz Mundo, como o Wallace falou, a nova temporada do Da Ideia à Luz Mundo, com um iluminador, um convidado brasileiro, mas que está há muitos anos fora do Brasil. Então, na primeira temporada, nós tivemos entrevistas só com estrangeiros e estrangeiras, e agora a gente está reabrindo o canal nesse ano com o querido Alexandre Malta, que eu tive o prazer de conhecer esses dias aí. Então, um bio rápido do Alexandre. O Alexandre é carioca, mudou-se para Brasília ainda menino, em 1983, para fazer teatro. Trabalhou como ator, contra-regra e sonoplasta em inúmeras produções candangas. Produziu e apresentou a volta do programa Jogo de Cena no Teatro Garagem, com James Fenstersafer. Foi lá, né? Tá certo, tá bom, tá bom. Em 1992, o Alexandre mudou-se para Amsterdã, onde viveu 8 anos e aprofundou seus estudos em técnica teatral, especializando-se finalmente em iluminação cênica. É aí que ele entra na nossa história. Percorreu toda a Europa e parte da América do Sul com espetáculos de dança e teatro durante os anos 90. No ano 2000, mudou-se para Barcelona, onde conheceu e casou-se com a bailarina australiana Killy Jane Wilson, e depois de uma passagem rápida de 2 anos pelo Rio de Janeiro, mudou-se para Melbourne, onde vive até hoje. Há 15 anos, Alexandre trabalha como técnico de iluminação no respeitado Centro Cultural Art Center de Melbourne. Muito bem, Alexandre. Seja bem-vindo. É um prazer enorme te receber aqui e poder compartilhar com os nossos ouvintes, prazer é meu. Toda essa tua história, essa tua trajetória maravilhosa que eu soube recentemente, já fiquei super encantada, assim, muita coisa na tua história que acho que todas vão adorar ouvir. Então, não sei se você quer complementar essa minha introdução, falar alguma coisa. Quero dizer que isso tudo mostra que eu sou velho. Eu já estou na estrada já há um tempão. Já fiz muitas coisas diferentes e agora já há mais ou menos uns 22 anos, mais ou menos, eu estou mais focado realmente na iluminação e sou muito, muito feliz com o que eu faço. Todo dia que eu acordo parece que eu não estou indo trabalhar. E não é demagogia, é verdade. Eu gosto muito. A gente trabalha, mas a nossa sorte é essa, né? A gente gosta muito do que faz e eu acho que a paixão que temos todos pela iluminação é que nos move. É verdade. Cada dia é um desafio diferente, é uma montagem diferente, é um espetáculo diferente, não é? Então, e eu, como técnico, o meu trabalho basicamente é de dar suporte aos criadores, aos iluminadores. Então, é bem rico o que eu faço. Então, eu gosto muito. A gente vai logo entrar nesse assunto, porque ele me interessa muito e eu acho incrível a maneira como você conduziu a tua carreira. Mas vamos voltar um pouquinho, né? A gente viu na tua bio que você está fora do Brasil desde 1992. Como é que foi essa decisão de sair do teu país? Quais foram as tuas motivações para deixar o Brasil e ganhar o mundo?
Certo. Bom, se você lembra que em 92 o Brasil estava numa pior, estava muito, muito ruim, o Collor era o presidente, né? Qualquer Então, semelhança com a atual situação não é mera coincidência. exatamente, exatamente. Então eu estava eu tinha 22 anos na época e eu tinha essa vontade de sair. Eu não falava, meu inglês era bem ruinzinho, não era bom também. Eu tinha vontade de sair, eu tinha vontade de sair, de conquistar o mundo, de sair do Brasil. E com a situação, né, econômica e política totalmente desfavorável, ah, eu estava só procurando uma brecha, uma oportunidade. Aconteceu, eu tinha uma namorada na época que foi estudar em Amsterdã. Ela foi estudar na School for New Dance Development, a Escola da Nova Dança de Amsterdã. Ela foi fazer um curso lá de 2 anos, e nós estávamos juntos há muito tempo, então eu resolvi, então eu vou com você. Ah, eu cuido de você, né? Você não vai ficar sozinha no exterior, ela era nova também, como eu. Então eu fui. Chegando lá, eu comecei a fazer, eu comecei a fazer uns trabalhos paralelos que não tinha só para ganhar dinheiro, que não tinha nada a ver com teatro. Eu fiz muito, trabalhei como modelo, modelo em Amsterdã todo mundo pinta, não é? É impressionante. Ah, Na Holanda é parte da cultura deles. Então tem vários grupos de pessoas de várias idades que se encontram em horários diferentes, eles mesmos organizam e contratam modelos periodicamente. E eu era um desses modelos e eu gostava muito porque eu estava de alguma forma em contato com a arte, né? Eu era novo, peladão, porque mas, porque era como a maioria dessas sessões era assim, elas estavam interessados em pintar um corpo, né, da pessoa. Então, trabalhei em muitas escolas de artes lá também. Então, eu fiz mais ou menos uma carreira como modelo lá, modelo de nu. Então, Modelo vivo. modelo vivo, modelo nu. As palavras ficam às vezes não saem muito bem. Eu estou tanto tempo fora do Brasil. E então isso foi bom, porque de alguma forma eu ganhava uma grana, né, e ainda tinha contato com arte, com pessoas interessantes. Ao mesmo tempo, eu comecei a fazer troca. Eu ainda tinha essa vontade de ser ator, né? Eu ainda tinha essa coisa dentro de mim. Então eu comecei a trabalhar também para a Escola Nova Dança. Ah, Como que eu comecei a trabalhar? Eu ofereci meus serviços técnicos. Eu tinha ah, uma certa experiência do lado técnico, porque no Brasil eu tinha sido contra-regra, sonoplasta, e tinha sido ator também. Então eu comecei, eu vi que tinha um pouco de espaço lá e eu comecei a me oferecer de graça no princípio para fazer iluminação para os trabalhos dos alunos da Escola Nova Dança. Ah, Inclusive eu trabalhei com a Adriana Gretti, que fundou a Nova Dança em São Paulo. Ela terminou a Escola Nova Dança e foi para São Paulo e fundou. Eu fiz a iluminação dela final, né, da formatura dela lá. Então, isso, e não ganhando, eu fazia meio que de graça. Às vezes eles me davam um troquinho lá. Fazendo isso de graça, eu comecei a pegar gosto por isso. Eu falei, poxa, eu gosto da iluminação, sabe? É isso que eu gosto de fazer. Então, eu fiz muitos trabalhos lá para os alunos e eu tinha as facilidades oferecidas pelo espaço, né? Tinha muito, eles tinham estúdios incríveis, imagina, primeiro mundo, equipamento maneiríssimo, e eu podia tocar nisso, eu podia fazer, então eu comecei a me interessar. Dali, eu resolvi fazer um curso técnico no Theaterschool. Eu acho que mudou de nome agora, tem outro nome. A School for New Dance Development, isso Nova Dança, era parte do Theaterschool. E em um dos departamentos era o departamento técnico. Então eu fiz um curso de 1 ano lá e gostei muito do curso e me aprimorei. Fazendo esse curso eu conheci mais gente e aí, como eu já estava bem entrosado no mundo da dança, eu acabei conhecendo vários coreógrafos, várias pessoas que que estavam começando, no começo de carreira também, e comecei a fazer iluminação para eles. Fazer desenho de luz, ao mesmo tempo que eu fazia desenho, eu era um one-man show, fazia o desenho de luz e também era o técnico. Normalmente eram espaços pequenos que nós nos apresentávamos em Amsterdã. Então
trabalhei vários anos fazendo isso. E peguei muita experiência. E aí, daí foram aparecendo uns grupos um pouco maiores, de médio porte, e aí pintaram várias turnês pela Europa, não é? Turnês pela Holanda, lá eles têm um circuito pelo menos nos anos 90 tinha um circuito de teatros que os grupos faziam, normalmente espetáculos de temporadas de um dia só. A Holanda é mínima, é bem pequenininho, então você podia. De manhã a gente pegava o carro, a gente botava o equipamento e aí dirigia 2, 3 horas, ia para uma cidade, chegava lá, montava o espetáculo, ensaiava de tarde, apresentava de noite, empacotava tudo de novo, voltava para casa e às vezes ainda devolvia o caminhão no mesmo dia. Então era uma maratona, assim, às vezes a gente saía 7 horas da manhã, voltava para casa 2 horas da manhã, mas feliz, muito feliz. E isso me deu essa canja, né, de trabalhar com gente diferente. Eu trabalhei na verdade, na Holanda, com mais dança do que teatro. Uhum. Eu trabalhei no teatro mesmo. Eu trabalhei por vários anos com uma companhia lá chamada MAPA, Moving Academy of Performing Arts. E eles viajavam eles davam aula de teatro, uma companhia holandesa que dava aulas de técnica teatral no leste europeu. Uhum. Então, eu viajei, fui muito para a República Tcheca, fui para a Hungria, eu estou tentando lembrar os nomes em português dos países, né? Foi vários países no leste europeu. Uhum. E foi maravilhoso isso, ter contato com essa gente do leste europeu, que tinha um outro pensamento diferente da Europa na qual eu vivia. E as pessoas eram muito sedentas de informação. Então na verdade, meio que virei um professor de luz lá também, num nível básico. Tá? Eu estava ensinando iluminação para dançarinos, para atores, para pessoas que queriam ter um mínimo de conhecimento para poder pensar sobre a iluminação do trabalho deles. Então, eu trabalhei com mapa de 97 a 2000, 99, eu acho, uma coisa assim. Foi maravilhoso, me levou para a Europa toda, fomos para a França também, eles também faziam uns trabalhos fora do leste europeu. E tinha um caminhão, nós viajamos com o equipamento inteiro, um semi-trailer. Como fala semi-trailer em Brasil, em Um português? semi-trailer. Semi-trailer, então tá aí. Tinha um semi-trailer cheio de equipamento lá. Nós montávamos basicamente um teatro em arenas desses espaços nos quais visitávamos. Então era bacanérrimo. Era um time bem coeso, eu e mais uns 2 ou 3 técnicos e vários outros professores convidados que chegavam depois que nós montávamos o circo. Essa fase foi muito boa. A gente tem um livro, que eu estou no livro também, ó. Tem fotos Que minhas lá. Muito bom. Sou muito orgulhoso de ter trabalhado com o MAPA, com Ida Van Heiningen, o diretor dessa história toda. Um iluminador holandês que morreu há poucos anos, que conheci na República Tcheca. Não sei se você já teve a oportunidade de estar. Não, o Henk van der Gest. Henk van der Gest. Sim. Ele tinha uma escola, ele tinha um escritório, uma escola, alguma coisa assim. Ele não dava aula em universidade, mas era um professor de iluminação. Não sei se você já teve a oportunidade de estar na Quadrienal de Praga alguma vez. Já tive. O MAPA, inclusive, nós fomos na Bienal de Praga, se eu não me engano, em 98. Foi maravilhoso também. Nossa. E o Henk ele era o líder do grupo de iluminação cênica, né, do Lighting Design Working Group, o grupo de trabalho de iluminação cênica. E foi um grande amigo, teve aqui no Brasil, teve aqui na minha casa. A gente que maravilha. Uma amizade muito legal e foi um choque. Em que Eu tive. Desculpa, continua. Não, a primeira vez que eu fui para a Quadrienal foi em 2007. E aí o Henk esteve aqui no Brasil em 2016
que a gente fez um evento em São Paulo, e aí antes de ir para São Paulo ele esteve aqui em Curitiba, e aí acho que 2018 ou 2019, um aluno meu queria estudar fora e disse que estava indo para Amsterdã, e eu disse, não, vou te dar o contato do Henk e tal, e passei o nome dele, né, para ele procurar no Facebook, e aí esse meu aluno me ligou e disse, Nádia, ele morreu. Eu falei, como assim? Pode. Então foi assim, uma maneira muito estúpida. Eu fiquei chocadíssima, assim, e não consegui nem escrever para a mulher dele, que eu tinha conhecido aqui no Brasil. Aí, mês depois, era o aniversário dele, aí veio aquela notícia no Facebook que era o aniversário dele, aí que eu consegui escrever para a mulher dele. Foi um choque enorme, assim. Mas Meu Deus. É uma tristeza quando pessoas queridas morrem assim, não é? E Como esse ator que morreu agora no Brasil, puxa vida, eu fiquei tão tocado. nossa, foi um choque para todos nós. Um grande artista, jovem. Parece que é da nossa família, não é? Engraçado. Eu fiquei E é muito aquilo, chocado né? O que também. está rolando. Quando um artista morre, parece que é um pedacinho da humanidade que morre junto, né? É muito triste mesmo. Mas enfim. Mas então, Assim, Alexandre, você a iluminação só passou a fazer parte da tua vida, então, depois que você saiu do Brasil. Aqui no Brasil, antes de você viajar, você nunca tinha não, com luz. Vi que você foi não. para regra, sonoplasta, produtor, Eu, e, eu, e com eu 22 operei. anos, né? Pois é, eu comecei cedíssimo. Eu mudei, eu saí do Rio, engraçado, né? Saí do Rio para fazer teatro. Normalmente o teatro estava no Rio, mas eu não tinha muita facilidade no Rio de Janeiro para entrar em contato com o teatro. E eu tinha uma prima, Lourdes Ferreira, atriz, ela foi da primeira turma do Dulcina, ah, da Faculdade Dulcina em Brasília. Ela Uhum, começou em 1980. Enfim, ela era de teatro. E para mim tinha facilidade. Ela falou: Você quer fazer teatro? Venha. E eu fui morar com ela. uhum. Então eu fui muito novinho, entende? As pessoas me conheciam, era meio que um mascote, assim. Eu andava no meio da galera, né? O Rodas, Fernando Vilar, o pessoal todo que é Fernando Guimarães, os irmãos Guimarães, o pessoal todo que começou nos anos 80, eu era mais ou menos um mascote assim na turma. Eu andava por lá novinho, 15, 16 anos. Ah, então, eu tinha operado algumas luzes, inclusive. Como sonoplasta, eu tinha essa veia técnica, não é? Então, eu operei algumas luzes para o Sérgio Peçanha, que é um iluminador brasileiro que mora em Hamburgo. Uhum. Inclusive, uma pessoa ótima para vocês contactarem também. Legal, quero Ah, contato, sim. Uhum. Sérgio Peçanha é maravilhoso. Ele mora há muitos anos na Holanda, na Alemanha, e foi meio que meu mestre também. Eu comecei, um dos meus mestres, tem vários mestres, e eu operava umas luzes para ele, porque não tinha ninguém para operar. Uhum. Então eles pegaram e falaram: o Dinho era meu apelido. Né? O Alexandre eu era esperto, né? Eu tinha essa fama de ser um cara esperto. Aprendi as coisas rápido. Então, aí põe o Dinho para operar. Aí eu ia lá, operava ainda aquelas mesas de 3 presets, né? Que você tem que ir correndo no próximo preset, próximo, e tá todo. Então eu aprendi iluminação sem querer, da forma mais básica, não é? Aquela coisa de estar ali com os presets e estar sempre ligadaço, que é para Uhum. as mudanças complexas acontecerem. Eu não tinha nada, não tinha mesa, não tinha como gravar, né? Ah, então eu peguei um pouco, eu operei algumas luzes dele. Eu não sinto que eu te falei que eu não era iluminador antes, porque eu era mais ou menos só fazia. Eu não tinha muita. Fazia, me mandavam fazer, eu fazia. Aí operei algumas luzes também para o Aldo Belingrotti, assim, algumas poucas vezes Um grande no né? amigo seu. Aham. Na verdade, eu conheço muito pouco o Aldo, pouquíssimo. Ele nem deve lembrar que eu operei luz dele. Mas era o tipo de coisa que, não tem ninguém para operar? Tá, chama aquele menino. Aí eu ia lá e eu operava. E lembro também, em Brasília, eu era muito amigo do James, não é? Nós desde pequeno, desde que eu cheguei lá quase, eu conheci. E eu achava as iluminações dele sempre muito criativas. Teve uma iluminação que ele fez no Teatro Alberto Nepomuceno, Uhum. ah, que eu fiquei fascinado. Ele fez a iluminação toda com um projetor de slide, no qual ele colocava
a Sala Alberto Nepomuceno é um teatro de bolso lá no Teatro Nacional. Nem sei se está aberto ainda, né? Mas então um single shot, um facho de luz. Um facho de luz, obrigado. Um facho de luz desse projetor de slide Kodak enchia o espaço inteiro e com força. Não ficava fraquinho, não. Aí ele fez uns slides que ele mesmo montava, que ele colocava vidro e aí colocava algumas coisas no slide e deixava um espacinho em branco, que era o foco para onde o ator fosse falar. Então tinha uma composição em volta e aí tinha luz prática para você ver o ator. E ele só trocava os slides. Então eu achei aquilo, eu fiquei fascinado. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu realmente fiquei fascinado com iluminação. Ele nem sabe disso. Nunca falei isso para ele, não, para o James. Então eu tive essa experiência em Brasília pouca, sabe assim, de fazer essas iluminações, tipo, faça isso, eu faço. Então quando eu comecei a fazer mesmo para valer em Amsterdã, na verdade, toda essa experiência, ela se valeu para mim, ela se transformou em talvez até um diferencial, assim, entende? Porque eu tinha uma relação com a máquina, com os botões, já que vinha de bastante antes, né, vindo de Brasília. Uma familiaridade com exato. o equipamento e tal. E eu acho que o que mais, Exato. assim, não é nem a familiaridade, é realmente o prazer que você sentia em fazer e o gosto pela coisa, que aí não tem como dar errado, né? Vai indo. Adorava, meu Deus do céu. Eu era fascinado, eu sempre fui fascinado com a parte técnica do teatro, mais do que eu gostava eu acho que a coisa de ser ator tinha mais com a vaidade do jovem, eu não sei o que é, porque não perdurou, não continuou. Mas o meu fascínio com a parte técnica, até hoje, mais tarde eu te falo, nós estamos fazendo uma ópera agora aqui no Art Center Melbourne, nesse centro que eu trabalho aqui, é impressionante o nível técnico dos caras, o que você vê de tecnologia no palco, é impressionante, impressionante. Depois, mais tarde, a gente fala sobre isso, quando chegar lá, se chegar. Não, chegaremos, com certeza. Mas e como tem sido, então, viver e trabalhar fora do Brasil? Vimos que você morou na Holanda, na Espanha, depois na Austrália. Como foi viver e trabalhar nesses países? Como você se sentiu acolhido? Aonde você foi mais bem acolhido? Onde você encontrou melhores condições de trabalho? Na Holanda, eu fui muito bem acolhido. Na Holanda, eu fui assim, eu realmente me dou muito bem com o holandês. É um tipo prático, né? Eles são diretos, assim, então não tem meia palavra com eles. Eles são muito eficientes em tudo que fazem. E eu sou um pouco assim também. Eu acho que eu aprendi com eles, talvez. Então, eu me dei muito bem com eles, né? E fiquei lá mais ou menos 8 anos. Eu dei uma saidinha, às vezes, de 6 meses, passava fora, fui ao Brasil, voltei, mas no grosso mesmo fiquei 6 anos lá. Então, foi muito bom lá. Na Espanha, Espanha é outro país, eu vou falar dos países que eu morei, né? Na Espanha eu fiquei um pouco decepcionado com a Espanha, porque depois de morar na Holanda, né, eu achei, bom, chegando na Espanha, eu vou nadar de braçada, porque lá somos latinos, somos irmãos, vai ser bacana, entende? E foi diferente, não eu encontrei muita resistência lá. Na verdade, eu consegui trabalho, era muito mais difícil de conseguir trabalho do que na Holanda. Na Holanda tinha muito mais disponibilidade para você trabalhar. Mas eu consegui, trabalhei lá com uma companhia, inclusive renomada, do El Tricicle. El Tricicle é um trio, são 3 caras que fazem há muito tempo teatro físico na Espanha. Eles são maravilhosos. E eles também dirigem outros espetáculos e mantêm o nome El Tricicle. Então eu não trabalhei com eles diretamente, mas trabalhei com os espetáculos os quais eles dirigiam Paco Mir era um diretor que
que eu trabalhei como técnico, não como iluminador, não como desenhador de luz. Uhum. Fiz uma temporada de, mais ou menos, as temporadas lá são loucas, né? São 6 meses. Imagina só, num teatro nas Ramblas, em Barcelona, que foi maravilhoso. Quando eu consegui aquele trabalho, foi maravilhoso. Mas mesmo assim, eu não integrava muito Uhum. com a galera, sabe? Eu me sentia bem assim por fora, sabe? Eu só era o técnico lá, fazia o trabalho, mas não rolava química. Não rolava. Uhum. Então, rolou uma certa decepção. Nessa época, eu conheci a minha esposa, que ela é bailarina, e ela trabalhava numa companhia lá do Cesc Gelabert, Uhum. que é também um cara bacana lá na Espanha. Ele é um nome na dança moderna, ele é um ícone lá na, na Espanha. E ela tinha, né, o income, o salário bem garantido durante os 2 anos que estava lá, porque eu fiquei nessa coisa, arrumava um trabalho aqui, não arrumava ali. Depois desses 2 anos, nós resolvemos que iríamos para o Brasil, imagina só. Vamos para o Brasil, vamos para o Brasil. Ela queria aprender português também, né? Então fomos para o Brasil. E eu voltei para o Rio de Janeiro. Moramos em Laranjeiras por acho que 1 ano e meio, mais ou menos. E lá eu tentei me engajar como iluminador no Rio de Janeiro, né? Que ano foi E isso, Alexandre? foi 2001. Eu cheguei no final de 2000, na verdade. Então Uhum. foi 2001 inteirinho, 2002 inteirinho. Foi aí que eu fui até a Fortaleza, porque Fortaleza eu tinha contato. Volta um pouquinho. Da Holanda, como eu tinha muito contato com dança na Holanda, eu Uhum. acabei indo algumas vezes a Fortaleza, na Bienal de Dança de Fortaleza, que estava começando. Eu fui com alguns grupos da Holanda, fui para Fortaleza. E lá eu conheci o Davi Linhares, né, que é o diretor da Bienal, e o Davi Linhares falou: Alexandre, vem para cá, vem coordenar aqui a Bienal, a parte técnica. E foi Coordenação maravilhoso, né? técnica. Então, se não me engano, eu fiz em 1999, fui coordenador técnico, em 2001 também, e 2003, alguma coisa assim, não me lembro muito, Uhum. ou foi 2001, 2003. Ah, então, eu tinha já um certo conhecimento com Fortaleza. É por isso que quando eu estava no Rio, eu consegui o Ernesto Gadelha, que é um coreógrafo de lá de Fortaleza, maravilhoso, pessoa maravilhosa também, tenho muita saudade do Ernesto. Ah, Ele me chamou para para dar esse curso lá que o Wallace fez. Então, voltando para o Rio de Janeiro, estamos no Rio de Janeiro agora. Então, no Rio de Janeiro, eu acabei indo fazendo mais trabalho em Fortaleza, por causa dos meus contatos, do que no Rio. Eu Uhum. tentei, eu me abri lá no Rio de Janeiro, entende? Eu procurei alguns iluminadores renomados lá, alguns me receberam e eu ofereci a minha experiência, e eu queria fazer algum tipo de cooperação ou trabalhar para eles. Eu queria trabalho, entende? Eu sabia que no começo você faz o que dá para fazer. Então, mas na verdade nada vingou no Rio de Janeiro. Foi um período muito difícil lá. Uhum. Eu trabalhei sim com o Paulo Caldas da Staccato, uma pessoa maravilhosa. Ah, ele Eu fiz alguns trabalhos com ele, fui até para a Bienal de Lyon, que ele foi em 2002. Trabalhei com Andréa Jabor, lá no Rio de Janeiro. Fiz alguns espetáculos para ela, mas não rolava muita coisa, não. Que louco. Entende? Então, o Rio de Janeiro foi assim. Inclusive até para Kylie, é Kylie o nome da minha esposa, né? Uhum. A Kylie é uma dançarina australiana super maravilhosa, né? Ela super bem treinada, e na Europa ela nunca faltou trabalho para ela. Toda audição que ela fazia, ela passava. Nossa, incrível. E ela trabalhou com o Paulo Mantuano. Paulo Mantuano é um coreógrafo do Rio, ela trabalhou com ele, foi um período muito bom, mas depois disso ela também não conseguia trabalho. Parece que na época tinha uma certa rejeição para estrangeiros. Eu não sei como é hoje em dia. Uhum. Ah, mas não tinha não, porque muitas companhias ganhavam dinheiro da prefeitura do Rio de Janeiro. E Uhum. aí, e ela, e esse dinheiro que entrava,
eles iam pagar estrangeiros, deviam pagar bailarinos locais. Então, algumas companhias tinham um pensamento um pouco pequenininho assim. Então, então, o Rio de Janeiro né, foi uma experiência não muito boa, mas mesmo sendo minha cidade, não foi bom. Estou te perguntando aonde você foi melhor e pior acolhido, e aí você vem me dizer que foi no Brasil que você foi pior. Menina, imagina só, foi assim, infelizmente, e eu queria que a coisa, a Kali, nós dois queríamos que a coisa funcionasse no Rio de Janeiro, mas não deu. Eu tentei. Eu fiquei lá 2 anos, entende? Não foi assim uma coisa de, fiquei 6 meses ou 3 meses, fiquei 2 anos, não rolou. Não rolou. Eu senti uma coisa muito fechada lá no Rio. Talvez, espero que hoje em dia seja diferente, né? Mas naquela época foi. Eu não vou citar nomes nem nada, só para não continuar amigo, continuar amigo de todo mundo. Né? Aí resolvi, sabe uma coisa? Vamos para a Austrália. Faz as malas aí, vamos para a Austrália. Vamos para a Austrália porque você é australiana, eu vou virar australiano também. Aí, hoje em dia, eu tenho até cidadania australiana, sou australiano. Olha só. Mas por isso que você está no Da Ideia à Luz Mundo, porque você é australiano. Pois é. Mas eu queria te perguntar antes, Alexandre, como é que foi a barreira linguística quando você chegou, tipo, tanto a barreira linguística quando você chegou na Holanda pela primeira vez, porque afinal de contas, mesmo você disse, meu inglês é um pouco fraco, mas dava para se virar no inglês. Mas na Holanda, você tem aquela língua que é uma coisa, né? Vamos combinar que o holandês é uma língua muito especial, muito diferente. É verdade, é verdade, você tem razão, é bem diferente, sim, mas tem um detalhe, todo mundo fala inglês lá, entende? Então, todo mundo fala inglês, todo mundo. Eu lembro, logo que eu cheguei lá, eu entrei no curso de inglês também, imagina só, cheguei na Holanda e entrar no curso de inglês. Entrei no curso bom, fiquei 6 meses, e aí peguei uma boa ginga na língua, em inglês, entende? E como eu estava na cena de dança, né? Na cena, na comunidade de dança, no métier da dança, e esse métier é especialmente internacional. Então, ali falava inglês corrente. Então, falar em inglês era a moeda do dia lá, para mim. Como eu fiquei muitos anos na Holanda, logicamente, chegou um momento que eu falei, tem que aprender holandês também, né? Porque se não ficar aqui esse tempo todo. Então, eu entrei em escola lá, aprendi, mas nunca aprendi muito bem também, não. Gente, aprendi vulgar. O Henk conversar com a mulher dele, eu falei, meu Deus, essa língua é uma loucura. Não, assim, é interessante, não. Hoje em dia eu entendo bastante, ainda entendo bastante holandês. Eu consigo entender bastante. Depois que eu fiz o curso de holandês, eu entendia bastante. Mas falar mesmo eu falava pouquinho. E no momento que você começava a falar holandês com holandês, você tentava praticar o pouquinho que eu sabia, eles viravam para o inglês na mesma hora. Eles não queriam saber de te ensinar, não. Não tinha aquela coisa. Você começou a gaguejar, eles falaram, entra em inglês. Então tá, então vamos lá. Aí, na Espanha, eu aprendi. Português é meio espanhol, quase, né? Então, eu já tenho essa vantagem. É só você pensar. Você aprende. Portunhol, né? Exato. Eu cheguei lá no Portunhol brabo. Mas aí você aprende as palavras-chave, né? Quando você aprende. O negócio é o seguinte, quando você aprende uma língua, eu já tinha aprendido inglês, aprender a segunda é impressionantemente mais fácil. Você sabe disso. Você fala francês e inglês também, não é? Então, sempre a segunda língua, em espanhol também. Oh, meu Deus. Eu não falo francês. Eu queria ter inveja, eu queria falar francês. Francês é muito chique. Francês é chique. Eu adoro. Eu ainda vou aprender francês. Vai, como não? Se é mais fácil, pensa a terceira. Aí é tranquilo. Exatamente. Porque você aprende os truques, não é? Tem umas coisas, umas palavras-chave que você aprende, aí você aprende a deduzir as coisas mais facilmente. Então, quando eu cheguei na Espanha, eu aprendi rapidinho, na verdade, falar o espanhol. Eu cheguei e aí, num momento, já sabia as palavras-chave e comecei a trabalhar profissionalmente.
que tem uma série de, né, tinha toda a terminologia em espanhol também, que na época eu sabia, hoje em dia tem tanto tempo que eu nem lembro tudo não, mas quando começa a falar, volta. E aí cheguei aqui na Austrália, né, quando eu cheguei na Austrália em 2003, o meu inglês, e aí casado com a Kylie, que fala a primeira língua dela em inglês também, meu inglês estava bacana já, né? Nunca perdi o sotaque, tem um sotaque fortíssimo falando inglês, e também nunca me preocupei em perder sotaque nenhum. Eu tenho alguns amigos que foram pro... Onde, Alexandre? O teu Perdão? sotaque inglês é da onde? É da Holanda? É da Holanda. É impressionante. Toda vez. Parece que não. Quem não sabe, acha que é francês. Algumas pessoas falam que é latino. Mas os holandeses que eu encontro aqui, na hora eles perguntam: você já morou na Holanda, não já? Aí eu falo: você é holandês. O holandês sabe. O holandês tem algumas coisas, alguns twists, né? Algumas viradas na língua, no jeito de falar inglês, que os holandeses percebem na hora. Eu fico impressionado. É impressionante. Então, o meu sotaque é holandês. Ai, Mas, segundo, eu tenho uns amigos, uns dois amigos que foram para os Estados Unidos, mais ou menos na mesma época, foram trabalhar lá, não necessariamente com iluminação. Eu os encontrei no Brasil em 2016 e, por acaso, quando estávamos numa roda, começamos a falar inglês. Meu Deus, o inglês deles era sem sotaque. Era assim, era tipo inglês mesmo de americano. Eu falei: nossa, onde você aprendeu a falar inglês desse jeito? Aí eles me falaram que nos Estados Unidos faz diferença, né? Você tem que, se você tirar o seu sotaque de latino, melhora as coisas para você. Não sei, tem um certo preconceito, eu não sei o que é direito. Mas então eles trabalham para tirar o preconceito, para tirar o sotaque. Aqui na Austrália, eles adoram. Adoram, todo mundo tem sotaque, eles adoram. Acham charmoso, acham isso, aquilo. Então eu nunca. Eu tenho uns. Na verdade, 17, vai fazer agora 18 anos, e fico aí reinando com meu sotaque. É isso aí, eu também. Eu aprendi francês na França e no sul da França, então é um sotaque meio caipira, assim. E quando eu voltei para o Brasil, que eu fui estudar francês na Aliança Francesa, né, já entrei no quinto ano e tal, mas os professores tinham um preconceito grande com o meu sotaque e queriam que eu perdesse para assumir o sotaque parisiense, que é o que eles ensinam na Aliança Francesa. E eu me recusava, eu dizia: não perco o meu sotaque do sul por nada. Mesmo porque eu sempre achei o francês de Paris muito afetado, muito. Eu não gostava. Então, eu sempre fiz de tudo para preservar o meu sotaque do sul. O meu sotaque Bacana. sotaque Que caipira ótimo. francês. Mas e esse tempo todo que você morou na Europa? Duas questões práticas que eu ia te perguntar: a questão da barreira linguística e a questão do visto. Como é que você conseguiu se manter? Como é que você conseguiu? Você Aí você não ficou... sabe que eu sou italiano também. Eu, Muito bem. Aí é eu bom. tenho, porque o meu nome é Alexandre Malta, é stage name, na verdade. O meu nome de verdade é Alexandre Maltarolo. E Maltarolo é do norte da Itália. Então, logo que eu mudei para a Europa, o meu irmão no Brasil começou a agilizar essa história da nacionalização, Cidadania. então, cidadania. Obrigado, obrigado. E aí, logo nós conseguimos o passaporte italiano. Então, no meu primeiro ano lá eu fiquei um período meio assim, Clandestino? não, clandestino, porque naquela época na Europa dava, não sei hoje em dia. Hoje em Não, dia acho que é mais controlado. é. Tá? Quando eu Então fiquei. eu morei um ano na Europa quando era menina, e eu fui com visto de turista e fiquei um ano sem o menor problema. E agora, há 2 anos atrás, mais ou menos, a minha filha foi para ficar na casa da madrinha dela, e ela foi para ficar, a ideia é ela ficar 6 meses, mas com 3 meses ela teve que voltar porque não tinha como ficar mais. Foi bem uma época que deu uma rixa entre o nosso querido e amado presidente aqui e o presidente da França, e aí fechou as fronteiras para 3 meses mesmo, você não podia ficar mais, senão você ficava ilegal. Então, hoje está bem complicada essa questão, mas na nossa época não era mesmo. Dava para ficar, né? Eu tinha amigos que viviam lá há 10 anos ilegais.
Então dava para ficar. Hoje em dia, acho que esse controle digital, tecnológico que você tem hoje em dia é muito mais fácil de fazer, né, o rastreamento das pessoas. Ah, mas naquela época dava. Então eu fiquei um ano mais ou menos, um período ilegal. Ilegal. É engraçado falar assim. E, e aí consegui o passaporte italiano. Então, o passaporte italiano sendo parte da comunidade europeia, aí fiquei na Europa, eu tinha todos os direitos na Holanda. Então foi maravilhoso nesse sentido, foi bom. E a Kylie morava na Espanha, vocês se conheceram na Espanha? Não, na verdade, a Kylie, ela morava também em Amsterdã. Mas nós nos conhecemos, foi engraçado, que foi quando ela mudou para a Espanha, foi que tudo aconteceu. Mas ela tinha trabalho. No começo dos anos, nos anos 90, tinha um movimento de dança fortíssimo na Holanda. Ainda na Holanda e Bélgica, tinham coreógrafos, eles ainda existem, mas eu acho que hoje em dia, com a direita tomando poder em algum desses países, né, o subsídio para a arte caiu, então esses gênios que eram criados antigamente, acho que, eu não sei, estou desinformado. Não sei, eu sei que na minha época tinha Ana Teresa de Kersmacher, tinha o Wim van der Keibels, tinha... os nomes não estão vindo na minha cabeça agora, porque eu estou querendo lembrar, então. Mas tinham pelo menos uns 5 ou 6 que eram geniais, na maioria belgas, na verdade. E na Holanda também tinha. Então tinha muito trabalho de dança, dança moderna lá. Né? E a Kylie era uma dançarina, uma bailarina com o treinamento dela tinha sido clássico e adaptado para o moderno, então ela ganha muita força. Todo mundo que vem do clássico e faz moderno, né, tem aquela... Tá mais preparado, como se estivesse mais preparado. Então ela foi muito bom. Nós temos algo em comum. Eu também fui casada com um bailarino por muitos anos, meu sim? bailarino. Então, assim, essa coisa de iluminador com bailarino sempre dá meio certo. Pois é, menina. Veja Pois você. Quem diria, né? Mas e aí, você chegou na Austrália? Vamos lá, chegamos na Austrália Cheguei na finalmente. Austrália, né? Cheguei na Austrália, aí no começo aqui na Austrália, sempre no começo é aquela coisa difícil, ainda, mesmo já com a experiência de morar em outros países, teve um pouco de choque cultural, sempre os 6 primeiros meses, você fica naquele negócio, será que eu devia estar aqui mesmo? Mas aí eu já era um cara, já tinha uma relativa experiência, não é? Na área de iluminação, mais como desenhador de luz, designer, não sei qual nome que se usa no Brasil, não sei, designer é meio arrogante, não sei se é, mas enfim. Uns acham eu tinha é um termo hoje em dia, enfim. Aí eu tinha essa experiência. Então, logo que eu cheguei aqui, eu fiquei mais ou menos 6 meses sem ter trabalho. Mas, como eu cheguei já com visto bom, era um visto de quem era casado com uma australiana, então eu tive suporte do governo. Isso é uma coisa impressionante, né? O serviço social é incrível. Então eu tinha um salário pequenininho para poder me manter, já de cara, assim. E então eu comecei aos poucos, né, fazer contato com pessoas. Entrei em contato logo no princípio com o pessoal da dança de novo. A Kylie foi fazer um pós-graduado em coreografia na Universidade de Melbourne, no Victorian College of the Arts, School of Dance. School of Dance, dança de novo aí. Então, ela fazendo essa coisa lá, eu acabei fazendo. Olha só, ela entrou na escola e eu comecei a fazer uns trabalhos para a escola. De novo, no começo, eu fiz alguns de graça para os alunos. E a diretora, fiquei muito maravilhosa, minha amiga hoje em dia, Jenny Kinder, que era diretora na época da escola, né, ficou encantada com o fato de eu ter essa experiência e estar lá ajudando os alunos, e aí apareceu um trabalho lá. Apareceu um trabalho como coordenador técnico, então eu fiquei 4 anos trabalhando para a Universidade de Melbourne, como coordenador técnico da escola de dança. Não conheci de novo, várias pessoas de dança lá. Aí, paralelamente, não era um trabalho full-time, na verdade, era só part-time.
Uhum. Aí fiz várias iluminações lá para o pessoal e conheci gente da comunidade de teatro também. Em 2004 fiz um espetáculo, em 2004 fiz um espetáculo chamado uh, Burlesque Hour, The Burlesque Hour, Uhum. que na verdade foi até o Brasil, já viajou o mundo inteiro esse espetáculo. O Uhum. único espetáculo que eu ganhei royalties. Uhum. Eu fiz a iluminação desse espetáculo. Ups, toquei alguma coisa que fez um barulho aqui no meu lado. Tá me escutando? Tô. Aham. Tá. Então eu fiz a iluminação para esse espetáculo e, e era um espetáculo de cabaré, né? E viajamos boa parte da Austrália. Fomos a Edimburgo também, o Festival de Edimburgo, e eu ganhei um prêmio de iluminação aqui, né, aqui em Melbourne, por causa da iluminação desse espetáculo. O espetáculo, depois eu saí, eu tinha concebido a luz e eu viajava com o espetáculo, operando também, montando a luz. Uhum. Ah, e aí eu parei de fazer isso e o espetáculo ainda ficou mais uns 3 ou 4 anos. E eu ganhei, sempre que fazia uma temporada, eu ganhava royalties pro espetáculo. Uhum. Então isso foi bom. E nesse tempo, eu comecei a ter filhos, né? Então eu tinha um sonho de continuar. Eu tinha um sonho de continuar a ser iluminador aqui em Melbourne também, mas para você ser iluminador, você precisa ter afinidade e conhecimento com a classe artística, né? Com os criadores, com os diretores, com as pessoas que estão fazendo. E eu, na verdade, não tinha muito, né? Eu não tinha desenvolvido muito isso. Comecei tive a Sofia, eu tenho 3 filhas, então tive a Sofia em 2004 e fui vendo que, bom, eu tenho que ter uma coisa mais garantida aqui. O movimento cultural em Melbourne é muito forte. Uhum. É muito forte. Melbourne é como se fosse Londres, uma Londres menor. Porque, assim, tem Uhum. espetáculos musicais, milhões, o tempo inteiro. É uma vida cultural muito ativa aqui, que é muito bacana. Então, eu vi que tinha trabalho na parte técnica e comecei como eu tinha que botar o pão dentro de casa, né? Depois eu tive uma outra filha, Isabela. Depois eu tive uma outra filha, Saskia. Inclusive, minha terceira filha tem nome de holandês, Saskia. Uhum. E ah, eu, eu resolvi, bom, eu vou me dedicar mais a ser um técnico de iluminação. Uhum. Porque técnico de iluminação eu conseguia muito mais facilmente e não tinha aquela instabilidade de ser um designer que Uhum. vive de trabalho a trabalho, sabe? Não tem aquela coisa certa, garantida. Então foi isso, na verdade, que me levou a trabalhar como técnico de iluminação. Trabalhei no Melbourne Convention and Exhibition Center por muitos anos, trabalhei no Melbourne Recital Center por muitos anos e trabalhei e ainda trabalho no Melbourne Art Center Melbourne. Desculpa estar falando os nomes em inglês, mas os nomes são em inglês, fazer o quê, né? Uhum. Art Center, Art Center Melbourne. Então, trabalhei em 3 instituições muito grandes, entende? Uhum. Uh, gigantescas, na verdade. O Exhibition Center, ele tem teatros lá dentro para 6.000 pessoas. Nossa. Ah, é incrível, é incrível. O centro de convenções aqui de Melbourne é uma coisa incrível, incrível. Tá um dos melhores do mundo e maiores também. Então tinha vários espaços. Esse maior com 6.000 pessoas. Então, fiz muita iluminação nesse espaço também. O Recital Center, o Centro de Recitais de Melbourne, é um centro de state of the art. Como fala state of the art? State? State of the art. Quando alguma coisa é super bem. Perdão, não entendi. O estado da arte? Tem um termo em inglês que fala state of the art, quando uma coisa é primorosa, é Ah, super muito bem feita, que aham. atingiu os tops o centro de recital aqui de Melbourne está assim, a acústica é a melhor, uma das melhores do mundo, então é um centro muito bacana. E Uhum. tem 2 teatros, ali faz-se mais concertos, né? Uhum. Faz-se mais, não, faz somente concertos, e de Uhum. clássicos e de música popular também. E o terceiro lugar que eu trabalhei e trabalho ainda, o Art Center Melbourne, é um complexo que tem uma sala, que é o Hamer Hall, o nosso Concert Hall, a sala de concertos, que tem Uhum. 2.400 pessoas, tem o State Theatre,
que tem 2.400 lugares, tem o Playhouse, tem 800 lugares, tem o Fairfax Studio, que tem 400 lugares. Então e ainda tem um exterior, que é o Sidney Myer Music Ball, que esse aí dá para acho que 10 mil pessoas, que está num parque que fica próximo. Então são vários teatros, e nós, como no corpo técnico, nós fazemos o rodízio ali. Fazem o cronograma de acordo com o que cada espaço está precisando. Então, eu estou sempre circulando. São quantos técnicos no centro todo? Bom, eu vou te falar, guarda essa pergunta, mas deixa eu te falar uma característica que tem aqui na Austrália, que é interessante. Que eu te falei, nesses anos todos, eu trabalhei em todos esses lugares, em alguns momentos, concomitantemente. Porque aqui tem um sistema que nós temos você tem um contrato com os lugares, mas você na verdade é um casual worker. Você trabalha, o seu contrato é um trabalho é um contrato de casual. Eles te contratam à medida que você tem um contrato com eles, você tem você conhece o espaço, você tem que ter esse contrato, e eles não te garantem horas, eles te chamam à medida que precisam. Que é uma faca de dois gumes, na verdade, né? Porque você, na verdade, você não é full time em nenhum lugar. Você, na verdade, fica circulando. Quando você ganha mais, eles te pagam a sua hora, aqui pagam por hora, né? A gente não é por dia, assim, um dia de trabalho, pagam por hora. Acho que não sei como é no Brasil, deve ter variantes, né? Mas aqui, assim, sempre clássica é por hora. E quando você é um casual technician, como eu sou em vários lugares, eles te pagam, tem uma grana a mais que eles te dão, que é para compensar por essa instabilidade. Então, na verdade, você ganha consideravelmente mais do que o cara que está trabalhando como full-time na casa. Então, isso é bom, por um lado, né? Depende do seu momento de vida, porque te permite trabalhar em vários lugares diferentes e te permite não trabalhar quando você não quer também. Você, como casual, o cara pode chamar, só quero que você trabalhe esse dia, você fala, desculpa, eu não posso. Você pode realmente, eu vou passar uma temporada no Rio, no Brasil. Aí vou e aviso a eles, né? Porque tem toda essa história de você tem que manter comunicação sempre muito fluente com essas pessoas, para que elas saibam onde você está, para que possam contar com você ou não contar com você. Esse tipo de coisa é muito importante, né? Você tem que ser profissional, senão não funciona. Então, voltando àquela pergunta que você fez, quantos funcionários tem é muito nesse centro que eu estou te falando, que é o Melbourne Arts Centre Melbourne, o Centro Cultural de Melbourne. Ele é muito departamentalizado. Essa palavra existe? Existe. Né? Então, somos assim, iluminadores, é o time de iluminador, o time de mecanistas, maquinistas. De maquinistas, o pessoal de som é de som. Hoje em dia, até tiraram antigamente era audiovisual, mas o visual agora, como tem desenvolvido em outra, muito mais forte, né? Passou a ser uma coisa muito mais importante com todos os avanços tecnológicos. Tem também o departamento de visual, então todo mundo é separado. Então vou falar do meu departamento, que é o departamento de luz. Eles devem ter mais ou menos umas 10 pessoas que são full-timers, que estão sempre lá. Eu imagino que os maquinistas têm mais ou menos uns 15, que eles têm mais, 15 a 20. O som tem mais ou menos como nós, temos umas 10 pessoas. E o pessoal de Vision deve ter umas 5, talvez, uma coisa assim. Então, é relativamente pouco. O corpo dele de funcionários, que realmente está lá o tempo inteiro, não é muito vasto. Porque aqui na Austrália eles contam muito com a casualização da workforce, a força de trabalho. Né? Como eu te falei, isso é uma coisa boa e uma coisa ruim também, porque eu tenho, por exemplo, o meu seguro, eu pago um seguro caso eu fique doente, porque se eu ficar doente, o trabalho não vai pagar para mim, porque eu não sou um full-timer. Então, a não ser que eu tenha me machucado, se ter sido
trabalhando. Aí eles pagam, eles bancam para você. Se você estava trabalhando e alguma coisa caiu no seu pé e você não pode trabalhar, aí eles vão pagar para você. Mas, como eu te disse, é um momento depende muito da pessoa. Para ser um casual, tá certo isso? Casual, você deve soar mal em português, mas dá para entender a ideia, né? A gente chama de freelancer aqui no Brasil. Freelancer, ótimo, ótimo. Freelancer, acho que ser um freelancer é bom, mas depende do seu momento de vida também. Às vezes você quer esse tipo de sintonia com o trabalho. Em outros momentos você quer ficar mais num lugar só. Então eu agora que estou ficando mais velho, eu já tô. E tem os lugares que você acaba trabalhando mais, entende? Você acaba tendo mais afinidade com eles. E eu já estou mais assim, a próxima vez que abrirem contratos para full-time, eu talvez faça a aplicação e entre num full-time por um tempo, fica um tempo de full-time, porque também te relaxa um pouco. Mas sempre tem muito trabalho, especialmente agora que o Covid. Vamos falar de Covid de repente, né? Porque eu estou falando assim, é impressionante. Aqui na Austrália, nós não temos Covid mais. Tem sim, porque as pessoas, os viajantes que voltam para a Austrália, que são obrigados a ficar em uma quarentena, num hotel de quarentena, que é administrado pelo governo com punho forte, com punho de ferro. Punho de ferro. Eles são. Você vai para você chega os poucos viajantes, porque são pouquíssimos que eles estão, normalmente estão autorizando somente australianos que estão fora da Austrália a voltarem. Eu acho que tem algumas exceções, que eu não sei quais são, mas tem algumas pouquíssimas. Só os australianos chegam de volta ao Brasil, chegam de volta à Austrália e vão direto para esses hotéis e ficam lá 14 dias, mais ou menos. E nesses 14 dias, eles ficam liberados para depois voltarem a integrar a comunidade. E isso é um ponto-chave porque estamos Covid-free, sem Covid, quase nenhum aqui, quase nenhum, é impressionante. Na crise toda, posso contar um pouquinho da história, como que isso se desenvolveu? Bom, como o mundo todo, nós começamos a crise em pânico, né, ano passado, mais ou menos março do ano passado, e aí tivemos uma primeira onda aqui, e a primeira onda foi fraquinha, não foi muito, não. Logo nessa primeira onda, nós tivemos um lockdown. Lockdown funciona. Vivi na pele e é o que funciona. Passamos um lockdown, e aí, de mais ou menos um mês, com várias restrições, e aí a onda baixou maravilhosamente, e aí voltamos, os teatros iam abrir, porque os teatros fecharam, os teatros foram fechados, a primeira coisa que fechou foi teatro, né? Entretenimento fechou logo de cara. Aí começou a primeira onda, aí a onda começou a baixar, e aí começaram a tentar abrir os teatros e tudo mais, e as pessoas começaram a relaxar, não é? E aí, essa primeira onda que não tinha morrido, levantou de uma forma, quase ninguém morreu nessa primeira onda, levantou de uma forma tão abrupta que aí sim, por volta de julho, teve que se fazer um lockdown rigoroso de aproximadamente 3 meses. Os 2 primeiros meses muito intensos e o último mês foi começando a relaxar um pouco mais, relaxar, até chegar ao ponto que nós chegamos. Acho que o total de gente que morreu na Austrália, em comparação ao Brasil, é um número ridículo, né? É menos de 1.000 pessoas que morreram na Austrália. Vale lembrar que a Austrália tem somente 25 milhões de pessoas e é uma ilha. Uma ilha enorme, mas é uma ilha. Então é mais fácil de controlar as fronteiras. Mas, então, vamos voltar da segunda onda. E essa segunda onda foi uma coisa... Os teatros nunca abriram desde março. A primeira onda subiu, a primeira onda desceu, íamos abrir, aí começou a segunda onda, não abrimos. A segunda onda foi fortíssima. Em Victoria, que é o estado onde eu moro, foi o lugar que morreu mais pessoas. 840 pessoas morreram aqui na Austrália. E o nosso governo aqui de Victoria é um governo do Partido dos Trabalhadores. Assim como é
o governo geral da Nova Zelândia também é governo, eu não tenho quase certeza que são o Partido do Trabalho, o Labour Party. Então, aqui, o nosso governador, uma pessoa que eu admiro muito, ele não para, vamos fechar tudo. Então, por 3 meses, tivemos restrições rigorosíssimas. Não podíamos sair de casa, só os serviços essenciais trabalhavam, você só podia sair num raio de 5 quilômetros da sua casa, todas as escolas fechadas, só podia sair uma vez por dia para o supermercado e uma pessoa só, 1 hora por dia para fazer esporte ou correr em volta de casa, e tinha que ser de máscara, dependendo. Depois eles afrouxaram a máscara para quem estava correndo, só podia botar máscara se você cruzasse com alguém, uma coisa assim. O que mais? Bom, e não tinha trabalho, muita gente, mas aí o governo, eles inventaram um sistema de ajuda social chamado Job Keeper, que é para os empregadores manterem os seus empregados em casa. Então, na verdade, mesmo sendo casual, eu beneficiei desse sistema. Então, porque eu era um casual, um freelancer muito regular desses espaços nos quais eu trabalho, então eles me pagaram para eu ficar em casa. Então, eu fiquei, na verdade, uma temporada enorme, somente recebendo dinheiro, sem trabalhar. O governo pagou. Então, se não fosse por isso, se eles não tivessem bancado, não daria para a gente ficar, né? E o governador, sabe, todos os dias o governador ia na televisão, todos os dias, impressionante, ele ficou 100 dias sem folga, todos os dias sabíamos que por volta de 11 da manhã teria um boletim com o governador, a pessoa maior na hierarquia de comando do Estado, que dava o boletim para você. Então, isso gerou uma coesão na sociedade incrível, sabe? Todos os vitorianos, né, as pessoas que moram na Vitória, nós nos unimos de uma forma e a intenção, porque nós passamos a ter assim, 700 casos por dia, 800 casos por dia, 900 casos por dia, e o lockdown visava chegar a 0 casos. Mas isso nunca vai funcionar. E tinha uma certa honestidade do governo. Isso é um experimento que nós estamos fazendo. Estamos botando todo mundo em casa porque é o que a ciência nos diz para fazer. É a melhor coisa que podemos fazer no momento. E aí ficamos esses mais ou menos 3 meses trancados, chegamos a 0 caso. 0, entende? E porque tinha muita testagem também, sabe? Qualquer coisa você sentia, você ia fazer testagem, tinha disponibilidade de fazer testagem. Então, e tinha também o contato, o rastreamento de contato. Todos os lugares, inclusive até hoje isso existe, você tem quando é que você vai, supermercado, açougue, bar, você faz o QR Code, QR Code de QR. QR Code, a gente chama QR. Né, QR Code, aí você faz né, escaneia aquilo, pum, registra. Então, na verdade, ficou muito fácil para eles. Se tivesse um caso, era fácil rastrear quem foi nos lugares. Então, todo esse controle nos trouxe a 0 caso. Então, os teatros começaram, a onda começou a baixar em novembro, dezembro a onda estava muito baixa, quase nada, quase caso nenhum, e começamos a abrir os espaços. Agora, em março, voltamos à capacidade total. Todos os teatros abertos, tudo aberto, e... Sem restrição. Sem restrição. Parece um sonho. Mas tem ainda riscos? Tem. Volta e meia, um caso de viajante num desses hotéis de quarentena, um caso vaza para a comunidade, por causa de alguém que trabalha no hotel, tem algum tipo de contato, porque hoje em dia tem muito esse contato de aerosol, contato de aerosol que fala? Pelo ar, Pelo ar. Desculpa, o meu inglês, em português está uma porcaria. Você é um guardador de sotaques, né? Porque você não perdeu o sotaque holandês e também não perdeu o sotaque carioca. É verdade! Mas quando eu chego no Brasil, minha família acha que eu estou falando estranho. Cara, você está falando estranho? Mas enfim. Aí, o que eu estava falando?
do contato pelo ar dos trabalhadores. Então, os trabalhadores do hotel, volta e meia, um caso espalha na comunidade. E quando um caso espalha, rapidamente eles começam o processo de rastreamento. As pessoas que estão envolvidas têm que fazer quarentena compulsória. E já aconteceu um caso de termos que fechar o estado por 3 dias. Durante 3 ou 5 dias, assim, é um lockdown relâmpago. 5 dias que é para eles poderem se organizar, fazer o rastreamento de todo mundo, e aí controlaram. Já aconteceu 2 vezes de termos um princípio de casos de novo, de aumento de casos, mas aí eles controlam. É impressionante. Eu fico impressionado quando eu vejo o Brasil, desculpa, eu amo o Brasil, mas com essa vergonha de administração que está aí. Não é, não? 409 mil mortos. Oh, meu Deus do céu. Você pensa nisso, é muito deprimente, é muito assustador, é horrível mesmo. Mas, enfim. E eu, assim, e como que está e como que estão o futuro próximo? Quais são as previsões? A gente tem, é quase certo que a gente não vai conseguir vacinar a população num tempo curto, bem pelo contrário, o processo de vacinação vai a passo de tartaruga, com uma dificuldade enorme de negociação e tudo. Os governadores tomaram a frente, né? Os governadores de estado tomaram a frente, quase que ignorando o governo federal, e aí o governo federal reagiu da pior forma possível, querendo processar os governadores e prefeitos pelas atitudes corretas que eles tomavam. Enfim, é uma briga de poder, uma coisa ridícula, e as pessoas morrendo a rodo. Então, assim, nas escolas a gente já sabe, bom, nos teatros nem se fala, né? A grande discussão são as escolas, já se sabe que não se volta às aulas presenciais até o fim do ano, as escolas particulares Meu Deus! até o fim do ano. As escolas particulares que têm mais condição financeira de fazer um controle maior estão batalhando para voltar, mas a gente acha arriscado, né? E nas escolas públicas estão querendo vacinar os professores, mas os alunos não vão ser vacinados. Ou seja, voltar às aulas, tem alguns estudos para voltar às aulas, mas é uma chacina, né? Você fazer as crianças voltarem às aulas é uma chacina. E esse novo ministro da Saúde, depois do Pazuello, ele não melhorou nada, não, né? É o governo federal que não... Não adianta. Não adianta. Não melhorou nada, só piorou, inclusive. Oh, meu Deus do céu. Aqui só vale dizer uma coisa também, porque esse negócio... Eu falei que aqui está tudo uma maravilha agora, porque realmente está, assim, tem muito controle, estamos todos ainda muito atentos, né? Porque a pandemia não acabou, então tem um nível de atenção, tem álcool gel em todos os lugares, em alguns lugares tem que usar máscara, é compulsório, mas a maioria dos lugares não é. Mas esses 3 meses que ficamos todos trancafiados, teve um preço também. Não é assim, né? Não é, as coisas têm preço. A quantidade de casos, problemas psicológicos que as pessoas tiveram aumentou, disparou assim, uma coisa louca. Foi aqui em casa mesmo, porque eu tenho 2 adolescentes, né? Foi dureza. Vai ficar você também que tem 2 filhas, fica trancado com eles esse tempo todo numa casa só. Sabe, eles não têm. Mas a questão é que quando você faz um lockdown bem feito, são só 3 meses. Nós estamos 1 ano nesse vai e volta, nesse puxa e empurra. A pressão psicológica, eu acho que acaba sendo pior ainda, né? Porque é uma incerteza, é uma situação, isso sem contar a tragédia de estar vendo as pessoas em volta morrendo, né? Porque os números começam a virar nomes, a coisa começa a se aproximar, começam a morrer pessoas conhecidas. Então, é um pouco assustador, assim. Mas, enfim, Alexandre, voltando à luz. Oh, uma gatinha ali, ó. Minha Marie. Cadê a Marie? Voltando, Oh.
Uma coisa assim que me impressionou muito na tua fala e tal, então você se diz mais técnico de luz do que iluminador, né? E eu queria saber assim, por que você se qualifica assim? Como você vê esse teu trabalho como técnico? Como é a valorização e a atuação desse profissional nos lugares por onde você passou, mas principalmente na Austrália? Como é que você sente isso? É, ser um técnico de luz te desqualifica de alguma forma ou você isso, como é que é essa coisa? O técnico de luz e o iluminador, como é que isso funciona para você? Não, não desqualifica coisa nenhuma. Somos. Manda, solta um iluminador sozinho no teatro, não faz nada. Precisa da gente para fazer o negócio, entende? E para dar as opiniões técnicas também. Normalmente, os iluminadores daqui são super técnicos também, não são só. Eu gosto da iluminação porque ela mistura arte e ciência. É. Entende? Então, o cara é artista, mas ele tem que estar sabendo, tem que estar ligado na física ali, na matemática, entende? Então, os iluminadores aqui são muito bem preparados também. Ah, e nós técnicos, nós somos bem preparados Aham. também. E, e, e é um trabalho conjunto, sabe? É diferente. Enquanto o cara ele tá ligado, sabe, numa sintonia talvez mais fina com o espetáculo, porque ele tem que fazer as concepções visuais, ele tem que fazer ah, né, tudo aclimatização para os Uhum. atores, para a cena, para a coisa toda. É um outro tipo de sintonia que ele tem, diferente da nossa. Nós estamos ali mais trabalhando com equipamento, tenho certeza. Mas nós também tem nossas opiniões, sabe, essas coisas você sempre pode contribuir de uma forma técnica que vai interfere na criativa também. Então, eu não acho que nós somos muito valorizados aqui, Uhum. inclusive, entende? O corpo técnico do teatro, dos teatros que eu trabalho, que são trabalhos teatros de alto nível também, nós somos muito bem respeitados, somos muito bem respeitados. Ah, Uhum. mas eu tenho que dizer uma coisa também. Eu trabalho como técnico de iluminação, montando o espetáculo para os outros, né, realizando o plano, a ideia de concepção artística de designers e tudo mais. Mas tem um ponto também que é bom levantar aqui, que eu trabalhei eu trabalhei muitos anos no Recital Center, o centro de recital de Melbourne. E Uhum. nesse centro que tem música clássica, música contemporânea, música popular, nós fazemos iluminação também. Eu continuo, de alguma forma, fazendo os meus desenhos de luz Uhum. instantâneos, do dia, entende? Várias companhias, vários grupos de música viajam somente com na maioria das vezes, eles vão viajar, tipo, devem escolher, eles vão escolher viajar com um técnico de som, do que viajar com som e luz, porque luz sempre dá para dar um jeito, dá uma ordem para casa, como fazer. Então, vários espetáculos de artistas grandes, eu já trabalhei aqui com artistas grandes, grandes, ah, eles eles estão viajando normalmente com um técnico de som, entende? Então, a casa, e eu tenho a canja de fazer, uma das minhas especialidades é fazer basking, é fazer on the fly, fazer iluminação no momento, entende? Então, nós temos normalmente essas casas de concert halls, normalmente tem uma, como se fala standard rig, Um, um um, plano de luz. um rider standard. Pode ser um. Standard, que na verdade Aham, que já está instalado lá, né? aham. Então tem um certo número de refletores que te dá uma possibilidade que você não precisa fazer uma montagem, você não vai fazer uma montagem no dia que o cara o espetáculo chega, já está lá. Você sabe que você tem essa quantidade de moving Moving light? light, Aham. né? Você tem aquela quantidade de moving light que você já está familiarizado, porque você já trabalha naquele lugar, você já tem uma quantidade de truques prontos na mesa também, porque você já trabalha lá. Então você não perde de um show para o outro, você aproveita. Você tem o seu show file, você tem o seu arquivo lá, né? Que Uhum. você continua melhorando, melhorando, fazendo toques aqui, toques ali. Então eu já tenho um repertório, um certo repertório. Então quando chegam artistas de fora e querem fazer, eles normalmente
quando eles são muito organizados, eles entram em contato antes e dizem o que querem, né? Então a gente pode já começar a preparar, assistir vídeo do YouTube, sabe? Você começa a pegar o feeling, né, do que vai ser do espetáculo. E normalmente esses são os melhores resultados nesse caso. Mas tem muita gente que chega no dia e só fala assim, ele sempre fala, não usa verde, não usa verde e não usa strobo, luzes de strobo. Normalmente é típico, é só que o povo, muita gente faz, não usa verde, não usa strobo. Então, mas lógico, eu vou muito além disso. Às vezes eu até uso verde, porque o que eles querem dizer é que eles não querem que se use verde em você, entende? Muitas não sabem articular, muitas pessoas não sabem articular sobre iluminação, entende? Então eles falam, não usa verde. Tá, eu vou e uso verde de uma forma que fica bacanérrimo, porque eu estou usando numa contraluz que não faz parte da composição, ou que faz parte do backdrop, né? Que faz parte do... então, dá para usar isso tranquilamente. Então, na verdade, eu faço muita iluminação instantânea, assim, de um dia só. E eu gosto muito, isso me dá muito prazer. Então, isso também uma mantém essa adrenalina, né? coisa. Perdão? É uma adrenalina, né? Total. Eu trabalhei, eu trabalhei com você deve conhecer, porque ela é da nossa época, assim, Nene Cherry. Nene Cherry, não conhece. Nene Cherry é uma americana que, não tem importância, é uma americana, se você escutar alguma música, acho que você vai conhecer. Ela da época da Janet Jackson, estava despontando, era Nene Cherry para um lado, e Nene Cherry veio fazer um espetáculo relativamente pequeno no nosso concert hall. Ela gostou muito da minha iluminação. Ela foi falar comigo depois. Eu fiquei todo orgulhoso. O cara que era... Já fiz luz pro Herbie Hancock, Chick Corea. Outro dia, muito engraçado, porque nesses espaços, tem os espaços pequenos também, né? E aí tinha um tal de um cara que vinha, Wally DeBacker. Eu vi no programa assim, Wally DeBacker. Who is Wally DeBacker? É o nome do sujeito. E é um espaço pequeno. E aí quem entra pela porta foi o Gaultier. Gaultier é um artista que é bem grande na música pop. Aí o cara entra assim, aí ele, na verdade, ele estava fazendo uma série de concertos pequenininhos, que ele estava experimentando música e tudo mais. Então eu tenho a oportunidade, aqui nós tínhamos, né, muitos números internacionais vindo para cá. Então eu já trabalhei com muita gente do mundo inteiro, sabe, fazendo iluminação para eles. Quando eu conseguiria fazer isso, entende? E como eu já tenho uma certa experiência, normalmente funciona. Às vezes dá errado. Eu vou ter que dizer, às vezes dá errado. Porque às vezes, mas depois que você faz tantos shows, você dá mais certo do que errado. Sabe? Porque quando você não sabe, você não arrisca também, entende? Aí o show você começa de uma certa forma, até você pegar a história. Tem show que é travado, que eu não consigo. A Bebel Gilberto veio fazer. Já fiz 2 vezes Bebel Gilberto aqui, em 2 teatros diferentes. Mesma coisa, ela viajava com espetáculo de som, com técnico de som, mas não de luz. Aí, na primeira vez eu não falei com ela, a segunda vez eu falei. Eu fui lá no palco, falei, eu sou brasileiro, não sei mais o quê. Ela falou, então vai ser bom. Mas nenhuma das 2 vezes foi boa. Eu não consegui pegar o jeito dela, não consegui. Ela não gosta porque normalmente nesses teatros a gente tem um operador de canhão, né, que fica é canhão que fala? Canhão seguidor, Canhão seguidor, aí tá vendo, nem sei o nome poder. Que aí você segura o artista principal ali, e aí você pira, você faz a sua história, você sabe que o cara tá garantido ali, né? Mas ela não gosta da porcaria do canhão de luz. Ela quer ficar, ela não gosta muito, então tem que botar só 20%. Aí já me deixa um pouco mais tenso. E nenhuma das 2 vezes, engraçado, porque é música brasileira, mas nenhuma das 2 vezes foi bom, não. O Seu Jorge veio, aí foi bom, mas também ele ficava sentado com o violão. Aí quando esses shows assim que são mais fáceis também, né? Se o cara fica sentado e aí ele só, aí então deve ficar beleza. Você pirar com o quanto puder. Mas essa coisa da comunicação com o artista, eu falo, eu sou professora de iluminação também, eu falo para os meus alunos que
você tem que saber interpretar o que a pessoa está te dizendo, né? Então, às vezes, tem iluminador que se revolta, que diz, não, porque o cara disse tudo que ele quer, então ele não precisa de um iluminador, ele precisa de um técnico de luz. Eu falo, não é bem assim, porque quando o cara te diz, eu quero uma geral azul, ele não quer dizer que ele quer uma geral azul, ele quer um clima azul, e você vai montar esse clima azul. Não Isso, significa exatamente exato. uma geral azul. Então, é como você diz, o cara diz, eu não quero verde, você tem que entender o que ele está querendo dizer com isso. O que é que tem no verde que incomoda? É o verde na pele, é o verde que incomoda. Então, e até mesmo você pensar no estrobo, né? Ah, ele não quer estrobo. Por quê? Se você jogar um estrobo na cara ou jogar na partitura, ele não consegue ler. Agora, dependendo do que você faça Exato, com o exato. estrobo, é outra coisa, né? Você tem que respeitar também o trabalho do cara, não pode atrapalhar, né? Então, Perfeito, Nádia. Exatamente. Esse negócio de comunicação é impressionante. E para mim, e toda vez, nesses espaços, às vezes o artista mesmo, o artista vem e fala com você. E nessas são as melhores vezes, são as melhores vezes, né? Aí muitas vezes são os produtores que vêm falar contigo também. A gente tem que decodificar e tudo mais. exatamente. Mas você está toda razão, toda razão. É muito importante a comunicação. É, E um pouco de background também, de você ter assistido o que... aham, Eu sempre me preparo. Toda vez que vou fazer iluminação, eu vou... Hoje em dia tem YouTube, né? Então é. você tem essa quantidade de Pega coisas o que você nome do pode ver artista lá. atrás, né? Exatamente, você vê o que fez, você vê se usaram fumaça, o haze num dia, e se usaram haze, você já pode chegar para o cara e falar, olha, será que pode usar haze? Aí você já deu uma dentro, né? É. Já deu uma dentro, porque o cara já sabe, ó, pode, E vai entende? adquirindo confiança também, né? Porque é importante isso, a confiança entre o iluminador e o artista que está no palco é super importante, porque gera uma tensão, né? Então, se o artista não sabe o que você vai fazer, ele já fica tenso, será que eu vou conseguir me movimentar no palco? Será que eu vou conseguir ver o público? Será que... As coisas que ele está habituado a fazer, né? Tipo, Exato, às vezes tem exato. um artista que precisa ler uma partitura, um artista que precisa do contato visual com o público, então você pode acabar com ele, né? Se você for numa outra linha. Então é Total. legal. Uma vez eu dei uma errada, uma errada feia. Tinha um grupo americano que o cara era um grupo de música, não era, era uma música eletrônica, bem agitada, bem forte, e tinha um cara do baixo, vários componentes, e o cara principal era o cara, ele tinha uma harpa, imagina só, super cênico, entende? Ele fazia tudo na harpa. Cara, e você não pode iluminar a harpa com vermelho, porque eles perdem, Ah, meu. eles, eles perdem algumas cordas são vermelhas. Ilumina com vermelho, fica tudo vermelho. Aí o cara mandou um recado para mim no meio do show, para eu É, parar de usar vermelho. Mas ele não tinha falado nada comigo, mas eu não sabia. é. Eu não sabia. Eu uma vez eu iluminei um saxofonista grego. Ele era grego e ele veio. E uma hora, no meio do show, eu botei assim, um contraluz nele, assim, eu botei duas par F1 na nuca do cara. E aí, no meio do show, ele pediu para diminuir aquela luz, porque ele estava com calor. Mas devia estar maravilhoso visualmente, imagina. A luz estava linda, mas ele falou: dá para diminuir essa luz aqui, porque ficou muito calor no meio do show. E eu falei: pô, o cara é grego, está acostumadíssimo com o sol, o que é isso? Mas acontece, É, não, como você disse, tem ele, vezes que dá um ele negócio falou, errado. Hã? dá, às vezes dá errado também. Mas ele falou contigo live no momento lá ou ele Ele mandou falou recado? live, mas ele falou em inglês, né? Então ele falou, tipo, dá Ah, para diminuir um pouquinho essa luz aqui, tá muito quente. E mais rapidinho entre uma música e outra, assim, acho que muito pouca gente percebeu, mas enfim. esse É, é, negócio, eu é. fico com vergonha quando eles falam assim, ou quando colocam a mão assim para cima, oh meu Deus, Ai, ai, horrível. eu volto mesmo a falar com o povo assim. Aí eu descobri que lá em alguns teatros tem uma posição, ah, ai, tá vendo? Eu não vou saber o nome em inglês, em português, perch. Perch são as posições laterais próximas ao palco, né? Seria Então, os nichos, né? Aqueles nichos laterais que tem no teatro. exato, mais frontal, não totalmente lateral, mais frontal, que dá para fazer um... Então, eu sempre, quando eu utilizava aquilo, fazia um foco para eles, a luz
central deles, a luz era permitia que eles pudessem falar com o público com uma facilidade. Então eu tirava várias, quando eles estavam falando em um lugar só, que eu tinha área, eu tirava o canhão realmente atrapalha, mas o artista tem que saber. Ué, tá no palco, tem que brincar com o negócio, né? Mas é bem isso, você detectar ou a pessoa te dizer quando ele precisa desse contato, porque tem artista que prefere não ter contato visual com o público, né? Ele não quer ver o público. E tem outro que precisa. Então, é uma informação que o iluminador tem que ter. Mas eu queria desculpa, o que você ia falar? Normalmente, só terminar, normalmente pego quando eles levantam a mão. Você levantou a mão, você não está gostando do canhão. Aí eu tiro o canhão e aí fico de lado, pelo menos quando eles estão falando. Aí, quando começa a cantar, eu volto o canhão. Você volta. Esse jogo de cintura. Mas, assim, porque tem uma coisa aqui no Brasil, assim, que tem quase um senso comum, como se, assim, como ser iluminador fosse a ascensão de nível, né? Fosse a progressão natural do técnico. Então, você é técnico de luz e você tem essa trajetória um pouco ao contrário, né? Tipo, você já foi iluminador, já foi criador e hoje está confortável nessa posição de técnico de luz. Eu acho muito legal essa tua trajetória. Confortabilíssimo, confortabilíssimo. Mas, como eu te disse, não é não é o culminamento. Tipo, a evolução natural, né? A evolução natural não é. Eu nunca vi isso como se fosse a evolução da. O iluminador, pode ser que eu volte a ser um iluminador, desenhador de luz daqui para frente, mas não vejo isso de forma alguma. Estou muito feliz, é uma profissão super digna e que contribui muito com o espetáculo. Contribui. Você não pode fazer sem a gente, sem nós, sem os técnicos de iluminação. Não, e é bem isso, assim. Eu, como iluminadora, quando eu chego num teatro, então, aquele cara é o senhor daquele lugar, né? Então, você chega e pergunta qual é o melhor jeito de eu fazer uma geral aqui, quantas lâmpadas você usa para fazer uma geral? Eu preciso de uma luz, por exemplo, eu preciso de uma luz que não segue o ator ou o cantor, tal. O que eu faço? Pô, é você que sabe que ali, usando aquelas perches, você Exato. tem um resultado melhor. Você conhece o teu espaço, né? Exatamente. Você pode oferecer sugestões e coisas que realmente são definitivas ali no desenho que vai ser feito. E uma outra coisa também que eu percebo, agora que eu estou mais velho também, que você lidar um pouco mais com a sintonia fina com as pessoas, fica mais aguçada, é que o iluminador também, quando como desenhador de luz, chega num lugar, você vai ter um pouco de ansiedade também, entende? Você não está totalmente segura, você como artista, você não está assim 100%, né? Então você precisa de um pouco de quase um afago, assim, né? Se você percebe que você pode lidar com uma pessoa num nível humano, contar com ela. Exato. Eu sempre faço muita questão de ter um relacionamento humano com a pessoa também, entende? Saber que, olha, eu tô aqui, sou teu amigo, aí, ó, um amigo que sabe. Isso relaxa também, relaxa o iluminador, porque ele está ali para entregar um trabalho também. Ele não sabe como vai sair, muitas vezes. Dependendo da experiência, tem uma ideia boa de como vai ser, mas não tem certeza, né? Vai ser um processo criativo que ele vai entrar ali, né? Que ele planejou o máximo que pôde antes, mas ali é a hora H. Então, eu fico muito preocupado em dar esse afago, né, na pessoa que está chegando. Alexandre, esse papo está maravilhoso, está muito... Meu Deus! A gente já estourou assim 1h30 de papo, é maravilhoso, muito bom. Caramba, é verdade. Eu estava nervoso, assim, não vou saber o que falar, não vai ser interessante. Eu fiquei interessado. Isso é clássico de iluminador, que sempre diz assim, eu não vou ter assunto para falar 1h30, 1 hora. Eu falei, gente, nem se preocupe. Mas o papo está muito gostoso, mas enfim, a gente tem que ir se encaminhando para o final. E eu quero te fazer uma pergunta assim, que eu acho que é a angústia hoje de todo brasileiro, a angústia hoje de todo brasileiro que trabalha com teatro, principalmente, que está nessa expectativa de voltar
E você já passou por isso, né? Você já passou pela pandemia, já passou pelo lockdown, já passou por ficar sem trabalhar, já voltou ao trabalho, apesar de não ter tido todas as dificuldades financeiras que os nossos técnicos e nossos profissionais das artes Oh, visuais meu Deus. estão passando. Mas você já está nesse estágio avançado que tanto nos angustia. E aqui no Brasil a gente fala muito, né? No mundo inteiro fala-se muito do novo normal, que as coisas não vão voltar ao normal, que tudo vai ser diferente do que era. Como é que vocês sentem isso aí na Austrália? O teatro, você acha assim, você consegue sentir que vocês voltaram para o que era ou tem alguma coisa que está diferente, tem alguma coisa que mudou? Tem uma certa reticência das pessoas, do público ainda. Eu, quando sou público, eu ainda fico um pouco assim com o pé atrás de estar no meio de multidão, sabe? E de estar entrando no teatro. Eu fui assistir já uns 2 espetáculos e te confesso que eu fiquei um pouco tenso de Uhum. ficar sentado no meio de outras pessoas. Ah, sabe? E eu tenho certeza que isso passa com todo mundo. Nós agora, por muito tempo, a capacidade dos teatros ficou, durante 2 meses, a 50%. E Uhum. foi para 75% e agora está a 100%. Então, quer dizer que está normal agora, sabe? E não, mas tem um sentimento ainda que, sabe, enquanto não tiver todo mundo vacinado, a vacina aqui na Austrália, eu não te falei isso, mas a vacina aqui está um pouco atrapalhada também. Uhum. Aqui eles apostaram muito na AstraZeneca, e a AstraZeneca está dando esse negócio de clot, como fala, de coagulação, né? Uhum. Mata pô, mais ou menos 4 pessoas em 1 milhão podem ter, alguma coisa assim. E aqui apostaram muito nisso só nessa vacina. Tem poucas das outras vacinas. Isso é o governo federal que administrou, e que é um governo federal de direita, que eu não vou com a cara deles muito também, não. Uhum. Ah, Então, voltou ao normal, mas é um normal muito Estranho. prestando atenção. Ainda estou prestando. Ninguém está relaxado assim, não. Ninguém está relaxado, não. Uhum. Tá, sabe, os artistas. Por exemplo, agora tem um caso em Sydney. Tem um caso, um caso que se propagou em Sydney. Não sei, eu não estou seguindo muito perto, não. E tem Uhum. uma companhia, a Companhia de Ópera de Sydney, está no teatro que eu trabalho. Todo mundo está usando máscara, porque dentro do teatro. Uhum. Então tem uma certa. A gente sabe que de um momento para o outro, é uma linhazinha, de um momento para o outro a coisa muda, Uhum. sabe? É. Então tá normal, mas tá diferente. Tá assim, não tá aquele normal gostoso ainda não, E sabe? vocês não Tá. tiveram muito tempo de desenvolver, pelo que você me conta, né? Foram só 3 meses de lockdown. Vocês não tiveram muito tempo de desenvolver um teatro virtual, uma outra realidade. Aqui no Brasil, a gente está fazendo tudo virtual há um ano. Então, os artistas estão reinventando o teatro nessa linha virtual e tudo aqui, reunião, aula, tudo está acontecendo nesse meio virtual que a gente está quase se Assim, acostumando, né? Você encontra as pessoas assim virtualmente e você tem a sensação que você está encontrando presencialmente, porque a gente já está. não é, menina? Parece que eu tô aí. E vocês passaram por isso também? Ó, passamos, teve algumas iniciativas. Eu sei que a Orquestra Sinfônica de Melbourne, eh, eles começaram a fazer algumas coisas, alguns concertos para serem propagados virtualmente. Ah, a, a Companhia de Teatro de Melbourne, Melbourne Theatre Company, também começou alguns experimentos, mas tudo muito tímido e pouco. Não tinha muito, não. Na verdade, não rolou, sabe? Não teve essa. Enquanto isso está parecendo uma faísca no Brasil, porque está parecendo que está dando uma faísca criativa também para o outro lado. Tem um lado bom disso também, se você for ver, né? Sim, sim. Essa, não é? É impressionante. Enquanto essa faísca parece que aí no Brasil tá dando o que render, aqui não deu muito, não, na É, minha forma de ver. eu É, acho que na minha sim. forma de. E aqui a gente acha até que tem certas coisas que vão se estabelecer, né? Certas formas, certas linguagens que estão vindo com tanta força. Que Na não teriam faculdade, vindo se não fosse. na faculdade a gente já disse que reunião de colegiado presencial nunca mais, porque é muito bom ficar longe.
Aí, tá vendo? Tem alguns ganhos nessa história. Diga. Tomara que conversas assim também continuem, né? Porque olha só, quando que falaremos? Quando que eu te conheceria? Olha só, uma pessoa tão bacana. Exatamente. Ficou... Mas eu ainda vou conhecer teus teatros aí. Ô, menina, vem que eu te apresento aqui o teatro. Fiquei curiosíssima. Eu tive uma experiência maravilhosa no Teatro de Ópera de Copenhague. Eu fui apresentar um trabalho com um grupo coral daqui de Curitiba e um espaço assim, mais ou menos como esses que você está me descrevendo, assim. E é encantador. Muito mesmo. Bom. As facilidades técnicas aqui são impressionantes. Realmente estamos, eu acho que num estágio acima, um nível ali, porque tem mais dinheiro também, entende? O governo põe dinheiro. Esses lugares todos que eu te falei que eu trabalho, todos eles, sem exceção, são mantidos pelo governo. Uma boa parte deles, logo, eles contam com bilheteria também, mas são todos subsidiados pelo governo, inclusive centros de convenções também, que potencialmente, comercialmente, tem muita força, ainda recebe grana do governo. Tem muito... Alexandre, foi um prazer enorme conversar com você, foi um prazer enorme te conhecer. Se você vier ao Brasil, pode ter certeza que a gente tem que se encontrar e quem sabe visitar na Austrália. Como você disse, te apresento que foi um prazer enorme também conhecer você, conhecer o canal que vocês fazem e tomara que continue, que não parem e que quem sabe mais para frente a gente faz outra conversa também sobre algum outro assunto. Com certeza, vamos fazer sim, vamos fazer. Esse lado da técnica eu também tenho vontade de, porque a ideia do canal da Ideia Luz Mundo é entrevistar principalmente artistas e técnicos e iluminadores de fora, e essa realidade do técnico era uma coisa que eu queria muito. Eu participei de alguns festivais na Europa, na França, e conheci alguns desses. Isso que você fez aqui no Brasil, na Bienal de Dança, eu conheci alguns diretores técnicos de festivais que coordenaram todos que coordenava toda a equipe técnica, né, de todas as áreas. Então, eu tenho vontade de entrevistar. Então, quem sabe um dia a gente faça uma conversa mais profunda sobre essa questão da coordenação técnica, essas coordenações da Bienal de Dança. Ótimo. E o Wallace acabou de falar aqui pelo chat, ele disse, a gente tem que fazer uma temporada da Ideia Luz Mundo com brasileiros pelo mundo, né? Então, e catando esses brasileiros que estão trabalhando pelo mundo todo. Diga. Tá certo. Não, me lembrei de novo do Sérgio Peçanha, que eu tinha falado que é um amigo meu. Já anotei o nome dele aqui. Uma hora eu vou te pedir o contato dele aí para a gente entrevistar. Então, e realmente essas experiências internacionais de brasileiros que vivem nesses outros contextos e têm na memória o que é a nossa realidade, ou seja, acaba gerando uma conversa muito mais próxima, porque, né, você tem os dois mundos na cabeça. E aí você consegue gerar essas comparações. Muito bom, Alexandre. Muito obrigada pela tua disponibilidade, apesar da dificuldade de fuso. Menino, foi mais difícil, foi ajustar a hora. Exatamente, consegui esse horário aí. Mas foi um prazer enorme e espero que a gente consiga se ver de novo, mesmo que virtualmente. E é o que você disse, né? Se tem alguma coisa de bom que sobrou dessa pandemia, é essa capacidade da gente se habituar, porque uma coisa que eu acho muito engraçada é que, assim, esses recursos, eles já existiam, né? O Skype existia, a internet existia, o FaceTime existia, mas a gente não usava porque não tinha muita necessidade. E agora, como você está falando virtualmente com quem mora, com o teu vizinho, facilita também para você encontrar as pessoas de longe. Então, é isso aí, uma grande oportunidade. Temos que fazer uma limonada do limão que nos dão, né? Então, a pandemia é ruim, mas a gente aproveita. Tá certo. Um beijão para você, para o Wallace, e muito obrigado pelo convite. Foi realmente muito bacana falar contigo. Muito obrigada também pela sua presença. E é isso, gente. Agora eu vou encerrando aqui o nosso programa e esperando que a gente tenha outras experiências, tanto outras experiências com o Alexandre, quanto com outros brasileiros
trabalhando fora do Brasil, e com outros profissionais que têm essa experiência que o Alexandre passou para a gente também, do que é esse universo de ser técnico de iluminação, a maneira como um técnico de iluminação é fundamental para um espetáculo e a importância desse profissional, né, junto com o iluminador, sem demérito nenhum, como o próprio Alexandre falou. Então, eu me despeço de vocês. Se tiverem perguntas, a gente não conseguiu abrir para as perguntas hoje, mas se tiverem perguntas, coloquem aí nos comentários embaixo do vídeo, e o Alexandre está aqui em contato com a gente. Tiverem perguntas, a gente passa para ele e vai respondendo aqui nos comentários embaixo do vídeo. Então, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para todos, e esse foi mais um episódio da Ideia à Luz.